Vamos lá, nós vamos aqui criar nosso primeiro projeto. Nosso primeiro projeto vai tratar de infraestrutura como código. Bem rudimentar ainda, bem simples, apenas provisionando estrutura de usuários, diretórios e permissões. Futuramente nós iremos criar ali um código onde nós vamos provisionar outros serviços. Aqui inicialmente nós vamos tratar de usuários, diretórios e permissões. Então esse vai ser o nosso primeiro projeto aqui. Vamos entender então primeiro o que é essa infraestrutura como código. Então a infraestrutura como código, né, ou IAC, que é o Infrastructure as a Code, é o gerenciamento e provisionamento da infraestrutura por meio de códigos, em vez de processos manuais. Então, eu subindo uma infraestrutura como código, eu evito erros. Então, se eu preciso de 3 máquinas virtuais com a mesma configuração. Fazendo isso manualmente, além de ser mais devagar, né, mais moroso, pode ser que eu erre alguma configuração em uma das 3, tendo algum problema ali na minha infraestrutura. Como o código, né, como vai ser o mesmo código aplicado nas 3 máquinas virtuais, eu tenho a certeza que as 3 máquinas virtuais estão iguais. Então, como com IAC são criados arquivos de configuração que incluem as especificações de sua infraestrutura, facilitando a edição e a distribuição de configurações. Ela também assegura o provisionamento do mesmo ambiente todas as vezes. Então tá aí. Então essa é a definição do que é a infraestrutura como código. Para eu utilizar uma infraestrutura como código, o bom é que eu tenho uma fonte de dados para eu consumir. Então, eu criei um código legal, ficou bacana, é isso mesmo. Eu preciso o quê? Arquivar esse código em algum lugar. Para quê? Para que eu possa reaproveitá-lo e também para que eu tenha um controle de versão desse código. Eu posso melhorar esse código. Ou eu posso dar uma versão específica para uma determinada atividade. Então, é importante que eu tenha esse controle de versão. E esse controle de versão, no nosso caso aqui, vai ser feito via GitHub. Então, nós vamos aprender ali como subir no GitHub nosso código após feito, né? Após ali eu já testado esse código e dado ok para ele. Beleza, funcionou. Qual o principal benefício da infraestrutura como código? Então, automatizar o provisionamento da infraestrutura como código. Os desenvolvedores não precisam provisionar e gerenciar manualmente servidores. Então, se um desenvolvedor precisa de uma máquina virtual para ele fazer um teste, o cara da infraestrutura, como você, por exemplo, não precisa ir até lá a máquina virtual, né, fazer um acesso remoto e realizar lá as configurações, instalar software, etc. Eu simplesmente executo um código e tudo isso será feito automaticamente. Então, para provisionar então manualmente servidores, sistemas operacionais, que é o nosso caso aqui, armazenamento, que também é o nosso caso que nós estamos lidando aqui. Então, eu não preciso realizar configurações do sistema operacional manualmente e nem permissões aí no armazenamento. Então, essa pasta vai ter permissão para quais usuários? Se eu fazer isso manualmente, eu tenho que ir lá na máquina virtual, né, ou na máquina física, se for o caso, e realizar todo o provisionamento ali manualmente. Se eu executar um código, isso é feito automaticamente. Então, o benefício é tempo, principalmente, e padrão. Então, eu padronizo as minhas configurações. O que nós vamos provisionar aqui como código? Nós vamos fazer aqui uma infraestrutura muito similar ao que nós fizemos anteriormente manualmente, né? Então, nós vamos criar aqui alguns diretórios. Vai ter um diretório chamado público. Está sem acento ali, porque eu não quero que o diretório tenha acento, tá? Então, público, vou ter um diretório chamado ADM, vou ter um diretório chamado VEM e um diretório chamado SEC. Então, estou aqui tendo uma pasta pública, um diretório para o departamento administrativo, um diretório para o departamento de vendas e um diretório para o departamento de, no caso aqui vai ser secretariado, tá? Beleza. Eu tenho os grupos de usuários que eu também vou criar. Vai ser o GRP ADM, GRP Vendas e GRP SEC. Então, para o administrativo, vendas e secretariado. E eu tenho ali os usuários que irão pertencer a cada grupo. Então, o Carlos, a Maria e o João será para o ADM, a Débora, Sebastiano e Roberto para o Vendas, Josefina, Amanda e Rogério será para o secretariado. Ok? Então, tira um print aqui da tela, né, para que você possa
utilizar aqui como mapa para você referenciar aqui os usuários que você vai criar e onde você vai aplicar cada usuário dentro de cada grupo que temos aí. Vamos para as definições. Então, nós temos uma máquina virtual já, que você está utilizando. A primeira coisa que você vai fazer, você vai excluir diretórios, arquivos, grupos e usuários criados anteriormente. Você vai lá, apaga tudo. Para quê? Para que a gente possa testar o nosso código depois, se ele funcionou bonitinho, tá? Todo o provisionamento deve ser feito em um arquivo do tipo bash script. Então, nós vamos criar um script, um bash script, como nós fizemos anteriormente, e nós vamos ali criar o código que irá fazer todo esse provisionamento. Algumas especificações importantes. O dono de todos os diretórios criados será o root. Então, o root será o dono de todos os diretórios criados. Todos os usuários terão permissão total dentro do diretório público. Tá? Então, o diretório público que nós vamos criar, lá todo mundo vai ter acesso total. Os usuários de cada grupo terão permissão total dentro do seu respectivo diretório. Então, o que isso quer dizer? Que o Carlos, a Maria e o João, pertencentes ao grupo ADM, terão permissão total na pasta ADM. Então, a Débora, Sebastiano e Roberto, do grupo Vendas, terão permissão total dentro do Vendas. E assim por diante. Usuários não poderão ter permissão de leitura, escrita e execução em diretórios de departamentos que eles não pertencem. Então, vamos lá. Como eu já falei, o Carlos, a Maria e o João, do grupo ADM, eles terão permissão na pasta ADM, mas eles não podem nem abrir o Vendas nem o SEC. Né? Então, por exemplo, a Débora, Sebastiano e Roberto da pasta Vendas terão permissão total dentro do Vendas, mas eles não podem abrir o ADM e eles não podem abrir o SEC. Só a pasta que eles pertencem. Usuários não poderão ter permissão de leitura, escrita e execução em diretórios e departamentos que eles não pertencem. Beleza. Depois disso, eu preciso subir o arquivo de script criado para a sua conta no GitHub. Então, você precisa ter uma conta no GitHub lá, criar um repositório para que a gente possa subir. Tá? Primeira coisa, você vai tentar fazer isso aqui sozinho. Tente fazer. Pague tudo, crie lá um arquivo de script, vá fazendo isso passo a passo. A dica: comece criando pelos diretórios, crie depois os grupos, depois crie os usuários. Aplique os usuários em cada grupo, depois crie as permissões e assim por diante. Tá? Se você conseguir fazer, marque lá no LinkedIn, @DenilsonBonatti, estou passando o link para vocês aqui. Quando conseguir fazer lá, tá? Manda um chupa para mim lá, consegui fazer. Agora, eu vou mostrar para vocês, passo a passo, né, como é que eu fiz. Tente comparar, né, como é que você fez, como você tentou fazer. Se você não conseguiu fazer, não tem problema nenhum. Entenda aqui onde você errou e pega aqui a colinha, né, fica mais fácil para você poder administrar, tá? Então vamos lá, vamos fazer. Então, ok, estou aqui na minha máquina virtual. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é excluir tudo que eu tenho, tá? Eu vou começar excluindo os diretórios. Então, é importante que eu esteja logado como root para que eu possa fazer todo esse procedimento com permissão para isso, né? Então, eu vou aqui na raiz, ok? Eu vou excluir, deixa eu dar um ls-l, vou excluir o que nós criamos anteriormente, então ADM. Para que eu exclua esse diretório, exclua tudo que tem lá dentro, então você já conhece o comando rm, então o parâmetro "-r" maiúsculo e f, ele vai excluir recursivamente e vai forçar a exclusão do diretório. Então, dessa forma, usando rm "-r" maiúsculo f /dm, já excluo tudo. Só toma cuidado, né, para você indicar o diretório correto. O público também, ó, né, que é o diretório que nós temos aí. Minúsculo, né? Pública. Ok. No meu caso aqui eu tenho um diretório chamado Mariana, não sei se no seu caso tem, mas no meu caso aqui eu vou excluir também. Beleza? Eu tenho também um aqui que é o textos, que eu vou excluir também.
E eu tenho aqui também o vem, tá? De novo, só preste atenção se é o diretório correto. Acredito que seja isso. Deixa eu ver se eu tenho mais algum. Não. Ok. Então, excluir os diretórios. Eu vou excluir agora os usuários. Então, cat/etc pswd para eu checar quem são meus usuários. Então, tem uma lista grande aí, né? Então, eu vou excluir o usuário e já excluir também a sua pasta padrão, né? A pasta que o usuário tem aqui no sistema. Eu quero excluir tudo. Então, o comando você sabe que é o userdel. Ah, esqueci o parâmetro para excluir pasta. Então, userdel help. E o que eu vou fazer aqui? Ó? Então, o "-r", ele remove o diretório e também, caso exista os e-mails do nosso amigo usuário. Então, vou usar sempre o R para poder remover. Então, userdel, "-r", qual o diretório que eu vou... Qual diretório não? Qual usuário que eu vou excluir? No caso aqui, é a Maísa. Então, Daniel. Pode ser que ele fale que o usuário não tenha um spool de e-mail, que é o nosso caso aqui, por isso que ele está chiando ali. Mas o bom é que a pasta ele já apagou. Então, Daniel já foi. Débora. Rodrigo. Mariana. Então, tem aqui o guest 1, 2. Mais algum? 2 e 3. E tem o guest 10, 11, 12 e 13. Vamos ver se sobrou mais algum. cat/etc/pswd. Tem mais um. Tem o guest, tem o João e o convidado 1. Tem o guest sozinho. Tem o João. Convidado 1. Só não exclua o seu usuário aqui da máquina mesmo, né? Que foi criado junto da instalação. Se você excluiu, crie de novo, sem problema. Beleza. Então tá aí. Eu excluí todos os usuários, deixei só eu aqui. Deixou quietinho aqui, não tem necessidade de excluir. Ok. O próximo passo é excluirmos os grupos. Então você já sabe, para consultar os grupos, cat/etc/group. Então eu vou excluir aqui os dois grupos que eu criei, que é o grp-vem e o grp-adm. Então é group del grp-adm e group del grp-vem. Então são os grupos que eu tenho aqui, já foram excluídos. Então a partir de agora está tudo ok, né? Está tudo criado, melhor, está tudo limpo para que eu possa dar início ao meu projeto. Então eu vou criar aqui o nosso script. Então eu vou criar aqui na pasta script, não sei se eu excluí, mas se você excluir não tem problema. No caso que eu já tenho até 2 arquivos de exemplo, esse date aqui eu vou excluir, porque esse foi um exemplo que nós utilizamos. E eu vou criar um novo script. Então, vou usar o nano. Vou chamar aqui de infraestrutura asacode 1.sh. Então, ele deve ter a extensão .sh. Como ele é um bash, eu tenho que especificar isso. Então, hashtag, exclamação, /bin, /bash. Vou começar, então, criando os diretórios, para facilitar. Para que na hora que eu executar o script eu tenha uma informação do que está acontecendo, eu vou usar sempre o echo aqui. Ó. Então, echo criando diretórios. Uns 3 pontinhos aqui para ficar bonito. Então, na hora de criar os diretórios, vou usar o mkdir, /. Então, primeiro, usa a colinha lá, é o público. Vou criar outro diretório, que é o adm.
sempre preste atenção para ver se não há um erro aqui na hora de digitar, né? Eu tenho o vem. Tenho também o sec. Então, esses são os diretórios que eu irei criar. Então, o público ADM, vem e o sec. Beleza. Agora eu vou criar os grupos. Então, vou a mensagem aqui. Criando grupos de usuários. Então, para criar o grupo, você sabe que é o group add. Qual é o grupo que nós vamos criar aqui? Nós vamos criar o GRP ADM. Qual que é o outro? Então, group add GRP. Sabia que tinha escrito errado. Group add GRP. Fim. Group add GRP sec. Então, group add, bonitinho, já tem então os meus 3 grupos. Próximo passo, eu preciso criar os usuários. Criando usuários. Então, user add. Esses usuários, vou especificar o nome, então no caso aqui vai ser o Carlos, que é o primeiro usuário. Eu vou criar a pasta de usuário dele. Ele vai ter um script lá no /bin/bash. E vou especificar também o password dele já também. Então, é o comando open ssl -wd -script e a senha. Para padronizar, todos terão a senha 123. Então, Carlos. Então, vou criar o diretório. Vou especificar o bash. E especificar também já a sua senha. Então, tá ok. Senha 123. Beleza. Para que eu não tenha que copiar aqui, digitar de novo, vou só marcar botão na direita. Lembrando que aqui ele sempre vai colar aonde o cursor está posicionado. Então, por exemplo, ó, deixa eu apagar aqui onde eu colei. Então, se eu quero colar na linha de baixo, dou um Enter. Marco. Botão na direita, ele cola na linha de baixo. Tá? Sempre posicione ali o cursor aonde você deseja colar. Aqui no caso é a Maria. Vou colar o próximo. E o próximo é o Carlos. Então, Carlos, Maria e João. Então, esse é o meu primeiro bloco de usuários. Então, o próximo vai ser a Débora, Sebastião e Roberto. E por último, nós temos a Josefina, Amanda e o Rogério. Então, Josefina, Amanda e o Rogério. Beleza. Então, já criamos os diretórios, criamos os grupos, criamos os usuários, né? Próximo passo, nós vamos adicionar o usuário ao grupo, né? Então, eu vou aqui usar o echo, adicionando usuários aos grupos. Detalhe importante aqui, como você deve ter observado, eu não coloquei comentário no nome dos usuários, tá? Se você quiser colocar, então, "-c", e coloca ali Carlos da Silva, Maria da Silva, João da Silva. No meu caso aqui não achei necessidade, então por isso que eu não utilizei. Então eu vou então aqui adicionar os usuários ao grupo. Então o jeito mais fácil aqui é usar o usermod.
Bom, eu poderia usar o usermod aqui para fazer essa alteração. Se você desejar, né? Então, acho que até facilita aqui na hora, é você especificar o grupo já na hora que você está criando o usuário. Tá? Então, como é que eu faço? "-g" e especifico o grupo. Então, esse primeiro bloco aqui é do grupo ADM. Então, grp ADM. "-g grp ADM. Então, fica menos confuso na hora de realizar aqui a aplicação do grupo. Então, "-g", esse aqui é o grp, vamos achar, vem. Então, grp vem. Esse aqui é do secretariado. Então, "-g grp sec. "-g grp sec. Ok. Mais fácil, né? Mas poderia usar o usermod também. Fica aí ao seu critério qual que você deseja utilizar. Na hora de criar aqui, fica mais fácil. Bom, agora o que nós vamos fazer? Dar permissões aos diretórios. Então, vou colocar aqui echo, especificando, né? Permissões dos diretórios. Então, a primeira coisa aqui, eu vou indicar quem é o dono de cada diretório. Então, você viu lá no slide que o dono deverá ser sempre o root, e só vou especificar o grupo como para o diretório, né? Então, o grupo do diretório ADM será grp ADM, né? E assim por diante. Então, vou usar aqui o comando chown. Então, cuidado para você não digitar o nome dele, né? Então, é o root, o dono, e o grupo será o grp, começar pelo ADM. Qual pasta que é? É a pasta ADM. Root, diretório grp, o grupo é o vem. A pasta que ele vai ser dono vai ser o vem. Root e o grp sec, que é a pasta é o sec. Beleza, então já especifiquei os donos. Agora eu vou especificar as permissões. Então você sabe que o root pode ter permissão total, então vai ser o set. Você viu no slide também que o grupo vai ter permissão total, set. Você viu no slide também que os demais usuários do nosso querido sistema, né? Então, por exemplo, usuários do vem não poderão ter permissão nenhuma no ADM. Usuários do sec terão permissão total na pasta dele, mas nenhuma na ADM e nenhuma no vem. Então, no chmod, que é o comando que nós vamos utilizar, permissão do root, set. Permissão do ADM, set. E dos demais, 0. Então vai ser set, set, 0. E a pasta vai ser o ADM. Set, set, 0. Pasta vem. chmod 770. A pasta sec. Criei os diretórios. Criei os grupos. Criei os usuários e adicionei eles já aos grupos. Especifiquei quem eram os donos de cada diretório e especifiquei também as permissões de cada diretório. Então, dessa forma eu tenho então já o meu script criado. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa, né? Permissões de leituras, que execução não. Ah, pasta pública, né? Que eu não criei aqui. Eu criei. Cadê? Criei, bonitinho. Então aqui a pasta pública, ela posso especificar o dono para ela, se for o caso, mas não há necessidade. Como vou dar permissão total para ela, não importa ali quem que vai ser o dono. De qualquer caso, vai ser o dono vai ser o root, né? Publicou. Vou publicar.
Publicou. Então tá certo. Então, tá criado, né? Echo, fim, ou procedimento finalizado, se você quiser deixar mais bonitinho. Então, ok, tá bonitinho. Eu vou fazer o que agora? Vou testar, né? Agora aqui um Ctrl O, Enter. Bom, e se eu testar e estiver errado? Eu vou ter que apagar tudo de novo para testar de novo, para corrigir. Faça o seguinte, ó. Se você está usando aqui a máquina virtual, uma dica importante é o seguinte, ó. Você vai abrir aqui o teu Oracle VirtualBox. Você tem aqui o Linux Ubuntu, que é a máquina virtual que eu estou utilizando aqui. Você tem aqui um botãozinho, que é um botão de opções, e você tem aqui Snapshots. O que eu vou fazer? Eu vou criar um snapshot dessa máquina virtual. Eu vou tirar uma foto do disco dela, como ela está agora. Tá? Dessa forma, se eu errar alguma coisa, eu volto o disco para o que estava e faço as alterações necessárias. A única coisa que você vai prestar atenção é salva esse arquivo primeiro, então Ctrl O, Enter. Vem aqui no Oracle VirtualBox, você vai criar aqui um snapshot, então eu vou criar, ó, teste script, vai ser o nome do meu snapshot. Então, ok, ele vai tirar uma foto do meu disco virtual. Criou. O que acontece? Eu vou testar. Se eu encontrar algum erro, eu volto o disco ao que estava, arrumo, né, o que eu tenho que arrumar e testo de novo. Então vamos lá. Eu vou dar um Ctrl X para sair. Eu tenho meu script aqui. Você sabe que no caso aqui ele não tem permissão de execução ainda. Vou usar aqui o chmod. Vou aplicar do jeito mais fácil, que é usando o mais x e o nome do arquivo. Então, esse amiguinho aqui. Então, eu vou executá-lo. Então, ponto barra iac1.sh. Enter. Possivelmente eu digitei alguma coisa errada dentro do script. Eu vou checar o que é. Nano, que é barra bin barra bash. Né, Denilson? Pronto. Ctrl O, Ctrl X. Agora sim. Enter. Aparentemente foi. Opa. Então aqui é o Sean. Grupo inválido. Então, GRP vem não existe. Então eu criei alguns erros aqui, né? Então, se acontecer um erro, como aconteceu aqui, foi de propósito, tá? Para você poder voltar ao teu script. Então vamos lá. Ó. O que você vai fazer? Você vai vir aqui. Tá salvo aqui esse querido snapshot, né? O que você vai fazer? Para ele funcionar, você tem que desligar a tua máquina virtual. Então, para isso, fazer um shutdown aqui, espaço 0. Opa, não é shutdown, é shutdown. Espaço 0. Logicamente, o put aqui vai cair, normal. Você vai pegar esse script aqui, que nós, em cima dele mesmo aqui, e vai clicar aqui, ó, restaurar. Ele pergunta se você quer criar outro script da forma que está agora o disco, tá? Não há necessidade, eu não quero. Então, restaurar. Então, ele restaura, eu inicio a máquina virtual de novo. E, é claro, vou usar o put de novo para acessá-la. Ok, então a máquina subiu de novo, estou de volta. Vamos lá no script, ó. Ele está aí, ufa! Então, nano iac1.sh. Deixa eu só ver o que acontece. Estou logado como root. Ok, então nano iac1.sh. Aqui põe yes para confirmar. Pronto. Olha lá. Barra bin barra bash. Que é o vem. Group add gr. Olha o erro aqui, ó. grp vem. grp sec.
Agora vai dar certo, hein? Foi. Ctrl O, Ctrl X. De novo aqui no chmod mais X. E o script se chama IAC1SH. Vamos ver. Prontinho. Criou os diretórios, criou os grupos, criou os usuários. Vamos checar, ó. Vamos ver os usuários primeiro. cat/etc/pswd. Todos aí. Vamos ver os grupos. Grupos foram criados. Vamos ver as permissões, vamos ver os diretórios. Será que foram aplicados? Ó? Foram aplicados. Então, dessa forma, eu consigo provisionar de uma vez só criei todos os usuários que eu precisar e todos os usuários, grupos e demais permissões de uma vez só aqui no meu diretório. Então, usei aqui o recurso aqui da máquina virtual para testar, né? Para ver que foi importante para que eu não perca essa informação. Isso é importante também para sempre ter um ambiente de teste para que eu possa realizar os testes. Então, a máquina virtual ajuda muito nisso. Agora, com o teste, com o script já criado, olha, isso funciona, né? Como é que eu iria reaproveitar esse script em outro local? Então é aí que vai entrar o GitHub e nós vamos falar dele agora. Bom, o que nós vamos fazer aqui é subir nossos arquivos de script para o nosso GitHub. Então, primeira coisa, você precisa ter uma conta aqui no GitHub. Lembrando que você vai encontrar cursos de GitHub aqui na plataforma, aqui na DIL. Tá? Então não vou entrar em detalhes aqui como criar conta, etc. Primeira coisa, eu vou criar um repositório para armazenar então os arquivos de script. Então vamos vir aqui no repositórios. Vou criar aqui um novo repositório, então new. Um repositório que eu vou chamar de Linux Projeto 1 Infraestrutura como Código. Então, tá aí. Tá criado. Né? Tá criado não, tá especificado. Descrição. Então, repositório para os arquivos de script do primeiro projeto do curso de Linux. Tá? Fazendo a descrição que você desejar. Aqui vai ser um repositório público. Não vou adicionar aqui o readme file, não há necessidade disso. Então, tudo bonitinho. Vou criar então o repositório. Bacana aqui que o GitHub já te dá aqui o passo a passo de como você subir os teus arquivos para o repositório, tá? Então, repositório novo. Por segurança, para que eu possa subir os arquivos via Linux, eu preciso ter aqui um token de acesso. Então você vai abrir aqui esse site aqui, que é o github.com/settings/tokens. Eu já tenho um token aqui, tá? Eu vou deletar esse cara. Ok? No teu caso, se você não tiver esse token, vai estar igual o meu está aqui agora. Eu vou criar aqui um novo token. Nota. Então, vai ser aqui para ser o token Linux Projeto 1. Tá? Apesar que eu posso usar depois o mesmo token para todos os projetos. Quando vai expirar esse token? 7 dias, 30 dias, 90 dias. Como vai ser aqui um projeto, esse token eu vou excluir ele, tá? Então vou deixar aqui como sem expirar. Então, está dizendo aqui que não me recomenda isso. Realmente, né, não é aconselhável que você deixe como sem expirar. Aqui quais são os escopos, né? No caso aqui, eu quero dar o escopo total, né, para o repositório. Então eu vou aqui selecionar. Então tem aqui algumas opções bem específicas, como criar chave pública, administrar, por exemplo, o repositório admin. Então aqui eu vou deixar tudo em branco, só vou deixar aqui a opção de repositório mesmo, todas as opções. Então eu vou gerar esse token. Então você vai precisar desse cara aqui, tá? Então copie ele em um local que você tem acesso mais facilmente. Então eu vou fazer isso. Prontinho.
Ok, então está no lugar bonitinho aqui. Ok. Então ele fala aqui, por exemplo, ele me dá o passo a passo de como eu devo subir aqui o meu querido arquivos aqui para o GitHub. Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ó. Vamos lá para o Linux. A primeira coisa é verificar se o Git está instalado aqui. Tá? Em máquinas servidores é comum que já esteja. Mas, em todo caso, o que você vai fazer? Nós vamos comandar pt. Nós vamos falar melhor sobre ele futuramente. pt install git. Tá? Só coloque um padrão, um parâmetro "-y" aqui, para que caso ele não esteja instalado na sua máquina, ele já instale automaticamente, sem que ele faça nenhuma pergunta para você. No caso aqui, ele já está instalado. Tá? Vou para mim que já está bonitinho, cheirosinho aqui na minha máquina. Como é a primeira vez que eu vou usar o Git aqui no Linux, nesse sistema, eu preciso passar alguns parâmetros. Primeiro é o e-mail e o nome de usuário lá do Git. Então, um carinha aqui chamado git-config global.email, do jeitinho que está aqui, e passa o seu e-mail cadastrado lá no Git. Opa! Git-config, aqui ó, tá errado. É git, _global, espaço user.email e passo meu e-mail, tá? Então só configurando git config global, espaço user.email e o e-mail. Agora sim. Agora o nome de usuário. Então é git config global user.name. Aqui vou passar meu nome de usuário lá para facilitar. Ok, então inicialmente você precisa passar esses dois parâmetros. Ok. Importante, você deve estar aqui na pasta aonde estão os arquivos que você vai subir. No caso eu vou subir os dois aqui, tá? Somente como exemplo, mas o que importa para a gente é esse cara aí que nós fizemos durante o projeto. Mas eu vou manter esse aqui, tá? Já está na pasta, então eu vou subir ele no projeto. Primeira coisa, você vai dar um git, deixa eu tirar o mouse da frente, init, para iniciar aqui o GitHub. Quando você dá um git init, observe que ele vai falar para mim que ele criou aqui uma pasta chamada .git. Ela está oculta. Então, ls-a. Então, temos aqui a pasta .git. E aqui dentro estão configurações, tá? Se eu abrir aqui o cd.git, se você for uma pessoa curiosa, você tem aqui descrição, vai ter os branches que nós vamos criar, etc. Ok, não interessa pra gente por enquanto. Então, voltei para o anterior. O que eu preciso fazer aqui é adicionar os arquivos que eu vou subir para o repositório. No caso aqui, vou subir os dois. Então, o que eu faço aqui? Vou usar um git add. Como eu quero todos, eu coloco um ponto. Tá? Lógico que eu poderia colocar arquivo por arquivo, caso deseje. Então, adicionei aqui. Agora tem que dar um commit, né? Tenho que dar um commit e uma descrição para esse commit. Então você vai usar aqui um git commit -m e vou colocar aqui, ó, arquivos infraestrutura as a code versão 1. Então, beleza. Ele falou assim que dois arquivos, né? Esses arquivos têm 38 inserções, etc, etc. Passou aqui o modo de criação do arquivo, etc. Esse commit que eu estou fazendo, ele tem que ir para um branch, ou seja, né, no caso aqui eu não tenho branch nenhum criado, então eu vou criar um branch principal, tá? Então, vou ter que usar aqui o git branch -m maiúsculo e vou dar um nome para ele, então, main, principal. Logicamente, depois eu posso ter versões em branches diferentes, ou direcionamentos desse código em branches diferentes também. Tá? Mas inicialmente o primeiro commit eu vou subir aqui no main. Agora eu tenho que passar aqui o repositório, que é aquele repositório que nós criamos lá no site. Para facilitar, o próprio Git aqui te passa essa informação, né? Tá aqui, ó.
git remote add origin e eu tenho aqui o endereço, tá? Para facilitar aqui eu vou dar um copiar, botão direito ele cola, enter. Então ele já sabe para qual repositório que vai, né? Por enquanto eu só deixei tudo pronto para que ele suba os arquivos. Se você olhar lá de novo a explicação, agora tem que dar um git push. Qual push que ele vai fazer? Desse cara aqui, ó, né? No branch main, nesse commit aqui que no meu caso nós colocamos com outro comentário. Então vou pegar aqui, vou dar um copiar, vou dar aqui um colar. Então, git push -u origin, o branch é o main. Ele vai pedir meu usuário, enter. Não adianta nem colar aqui o seu password do GitHub lá, tá? O que você vai colar aqui é aquele token. Então eu vou pegar o token que está aqui no meu arquivo de texto, bonitinho. Botão da direita, copiar. Vou clicar aqui, botão da direita para colar. Colou, enter. Só alegria. Está feito. Tá? Se você não criar aquele token, ele não vai subir. Então, fique atento. Ele falou assim que o branch main já está lá, né? Vamos checar se realmente está lá. Vou abrir aqui. Vou voltar aqui no meu querido Linux Projeto 1. Olha que bonitinho. Então, os arquivos estão aqui. E estão disponíveis, olha lá, do jeitinho que eu fiz lá. Estão disponíveis para qualquer pessoa consultar. E também para realizar o download, caso alguém deseje aí realizar downloads aqui do meu repositório. Então, eu tenho então aqui um link do repositório que eu posso passar para os meus amiguinhos e também eu posso realizar o download caso eu deseje reutilizar esse código em algum outro local. Então, finalizamos aqui nosso primeiro projeto.